Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aqui resolver alguns exercícios sobre Idade Moderna, nos concentrando principalmente em renascimento cultural e reformas religiosas. Sendo assim, sem demorar demais, vamos aqui para um compartilhamento de tela. Vamos lá, como sempre, aquelas três questões, modelo Enem. Bom, começamos aqui então pelo seguinte. Grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos, inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes como queria. Então, aqui o livro é o Quijos Vermes, e nós temos o seguinte: os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo, no século XVI, a repensar a visão católica do mundo, ao possibilitarem letra A, consulta pública das bibliotecas reais, B, sofisticação barroca do ritual litúrgico, C, aceitação popular da educação secular, D, interpretação autônoma dos textos bíblicos, E, correção doutrinária das heresias medievais. Então, lembrando sempre que nós estamos falando aqui da Idade Moderna, que é o período das reformas religiosas, que é o período do renascimento cultural e que é o período, principalmente para responder essa questão aqui, da chegada da imprensa na Europa. E aqui, imprensa, eu estou falando de máquinas de impressão e não de veículos de comunicação midiática. Então, lembrando, eu estou falando de máquinas de impressão que possibilitaram a circulação mais rápida de ideias e de livros. Sendo assim, a alternativa que melhor responde à questão é a letra D, a interpretação autônoma dos textos bíblicos. Então, dessa forma, a partir do momento em que as ideias passaram a circular de um modo mais rápido, a interpretação dos textos da Bíblia, principalmente a partir da Reforma Protestante, vai ser mais defendida e vai ser mais praticada. Vamos para a questão 2? Na questão 2, temos aqui o seguinte: sempre que se evoca o tema renascimento, a imagem que imediatamente nos vem à mente é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até os nossos dias, como a Mona Lisa e a Última Ceia, de Leonardo da Vinci, o Juízo Final, a Pietà e o Moisés de Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael, que permanecem ainda como modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Então, a gente tem aqui o seguinte, né? Esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela, letra A, validação da teoria geocêntrica, B, valorização da integração religiosa, C, afirmação dos princípios humanistas, D, legitimação das tradições aristocráticas, E, incorporação das representações góticas. Então, nesse caso aqui, qual o movimento que está se tratando? Qual é esse movimento de transição da modernidade europeia? É o Renascimento Cultural. Lembrando, o que foi o Renascimento Cultural? Foi um movimento intelectual, artístico, filosófico e até podemos dizer científico ocorrido na Europa entre o século XIV e o século XVI. E dessa forma, inserido nessa tradição da modernidade europeia, temos aqui a letra C como a melhor resposta possível. Então, ou seja, né, afirmação dos princípios humanistas. Lembrando, gente, o que era o humanismo? Movimento que propunha o estudo dos autores clássicos, dos autores antigos, dos autores greco-romanos, para a construção de uma nova forma de conhecimento e para a construção de um novo ser humano. Então, o renascimento cultural foi influenciado pelas tradições
greco-romanas, por artistas, por escritores lá da Grécia e Roma, e principalmente a partir do movimento humanista, que inicialmente começou nas universidades e depois se espalhou para as artes, para a cultura, para a literatura e tantos outros lugares pelos quais o humanismo, o Renascimento chegou. Então, nesse caso, letra C, afirmação dos princípios humanistas. Pessoal, lembrando sempre, estão gostando do vídeo, alguma crítica, alguma sugestão, podem deixar aí nos comentários e sempre deixa o like aí para dar uma fortalecida no trabalho da gente. Se tiver alguma crítica para fazer também, nós estamos abertos a elas, tá bom? E vamos aqui para uma última questão, que é a questão 3, né? Que, lembrando, as duas primeiras trataram mais dessa questão do Renascimento e das reformas religiosas. Agora nós vamos ver algo mais relacionado ao absolutismo. Lembrando que na Idade Moderna isso tudo está acontecendo junto. Absolutismo, reformas religiosas, renascimento cultural, grandes navegações, entre outros movimentos. Por isso aqui, esse é o primeiro vídeo com resolução de questões Enem sobre a Idade Moderna, mas não será o último. A Idade Moderna é muito ampla na questão de estudos, né? E veremos, posteriormente, mais alguns exercícios relacionados à mesma. Sendo assim, vamos para a questão 3. Questão 3, e aqui nós temos uma imagem. Uma imagem, primeiro, da vestimenta real, depois do próprio rei, e no final das contas, deste rei com a vestimenta real. E aqui temos, né? Na charge original, teríamos embaixo Rex, nessa primeira imagem aqui, Ludovicus, que seria esse sujeito aqui do meio, e o Ludovico Rex, que seria o rei com vestimentas reais. E temos, então, o que se pede, principalmente nessa questão. Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge apresentada demonstra. Então, vamos lá. Letra A humanidade do rei, pois retrata um homem comum, sem os adornos próprios à vestimenta real. Letra B, a unidade entre o público e o privado, pois a figura do rei, com a vestimenta real, representa o público e sem a vestimenta real, o privado. C, o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhecimento do público a figura de um rei despretensioso e distante do poder político. D, o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a elegância dos trajes reais em relação aos de outros membros da corte. Letra E, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei, pois o corpo político adornado esconde os defeitos do corpo pessoal. Nesse caso aqui, então, letra E, a importância da vestimenta para a constituição simbólica do rei. Para terminarmos, então, por que era tão importante uma vestimenta imponente, uma vestimenta grandiosa? Para passar a ideia junto aos súditos de superioridade. Você é o rei, e como rei, como esse representante de Deus na Terra, você tem que ser diferenciado. Então, deixa eu aqui interromper o compartilhamento. Pessoal, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Lembrando sempre, deixe nos comentários alguma sugestão, opinião, é sempre bem-vindo. E muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até o final. Valeu!